Olá, eu sou Pedro Perrotti Martins Soares e venho aqui no 33º Ciclo apresentar meu trabalho sobre síntese e caracterização de líquidos iônicos de superbase derivados de 1,8 de asa biciclo 540-1-DEC7N, também conhecido como DBU. O orientador foi Luiz Alberto Folegatti Romero e o colaborador foi Gabriel Lima Bressan, ambos do Laboratório de Altas Pressões do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica, o PQI. Primeiro vamos começar com o roteiro da nossa apresentação. Vamos falar sobre a introdução e os objetivos, depois dar uma passada na metodologia e nos resultados, e por fim tirar conclusões e fazer os agradecimentos necessários. Bom, o que são líquidos iônicos? São sais orgânicos com uma temperatura de fusão abaixo de 100 graus Celsius. A sua importância, elas são muito usadas pelos seus usos e aplicações, como por exemplo como um substituto aos solventes voláteis, como o NHexano, por exemplo, além da sua participação em algumas sínteses, como em síntese de biodiesel e em funções de catálise. Para os sínteses dos líquidos iônicos foi utilizado o DBU, uma superbase orgânica, e para sintetizar o líquido iônico, além do DBU, foi utilizado o 2-metilimidazóleo, o 2-MIM, para formar o líquido iônico DBUH2-MIM, que pode ser observado na imagem à esquerda. Esse líquido amarelo com aparência de óleo é o DBUH2-MIM. A metodologia consistiu de 3 etapas. Primeiro a síntese, depois a caracterização e a análise de propriedades. A síntese aconteceu pelo gotejamento de DBU em um balão de fundo redondo contendo 2-metilimidazóleo, o 2-MIM. A reação aconteceu a 0 graus Celsius com agitação moderada constante sob a atmosfera de nitrogênio. Após 24 horas, com a reação rodando, a reação foi interrompida para se realizar a caracterização por um HMN, a ressonância magnética nuclear para prótons. Além disso, também foi feita a medição de volume de excesso e da densidade através de densimetria, em que, para diferentes frações molares de água e líquido iônico, foram medidas a densidade que foram convertidas em volumes molares da mistura e que puderam ser transformadas em volumes de excesso, calculado pela equação acima. Com os dados experimentais do volume de excesso, foi possível criar modelagens através do modelo de Hadley-Kister, a equação mais abaixo, indicando para a determinação dos coeficientes pelas regressões e para ver a adequação dos dados experimentais ao modelo. A síntese obteve o líquido iônico, demonstrado anteriormente. O RMN obteve o gráfico à esquerda, que pode ser dividido em algumas partes. O pico logo antes de 5 ppm apresenta o pico do solvente, o T2O. O pico perto de 7 e o maior pico, aquele presente entre 2 e 3, são provenientes dos 2-metilimidazóleos, correspondente a 2 e 3 hidrogênios, respectivamente. Os demais multipletos, entre 4 e 1, fora o pico grande, são provenientes do DBU e de sua estrutura cíclica cheia de hidrogênios similares. O volume de excesso, calculado pelas equações do slide anterior, e através da regressão do modelo de Hadley-Kister, foi possível determinar os coeficientes para o modelo para diferentes valores de N, ou seja, para diferentes números de termos no modelo, indo de N igual a 0 até N igual a 3. Pelos dados e pelo gráfico, observa-se que não há melhora considerável de N igual a 2 e N igual a 3, com coeficiente de determinação muito parecido e com gráficos que se sobrepõem ao ponto de mal dar para ver o gráfico de N igual a 2, porque a curva de N igual a 3 quase a sobrepõe, por tão parecido que são os modelos. Por fim, foi possível analisar como diferentes ácidos e bases vão promover líquidos iônicos com propriedades muito diferentes, seja de estado físico até a densidade e volume de excesso. Além disso, o 1HMN é fundamental para verificar se foi obtido o produto de interesse, por você poder analisar o gráfico e comparar com a estrutura, que no caso, conferiu. Além disso, a densimetria ela é importantíssima não só porque a densidade é uma propriedade fundamental para se analisar fluidos e também suas misturas com a água, e também pelo volume de excesso demonstrar a natureza da interação do líquido iônico com a água. Por fim, gostaria de agradecer a toda a equipe do Laboratório de Altas Pressões, em especial ao colaborador Gabriel e ao orientador Luiz Folegatti, além do agradecimento pelo CNPq pelo fomento da pesquisa pela Bolsa PIBIC.